Olá, eu sou o Will e você está no Diário Maker. Hoje vamos aprender o laço while e suas variações, e para isso vamos utilizar as saídas analógicas do Arduino e ligar nosso primeiro potenciômetro. Bora lá? Com a ideia do Arduino aberta, iremos aprender nosso primeiro comando do dia, o while, que trata-se de um laço de repetição. Ou seja, enquanto algo for verdadeiro, ele executará um dado bloco de código. Ou seja, ele atuará em loop. Sua sintaxe é while, entre parênteses condição, e entre chaves os comandos a serem executados se a condição for verdadeira. Também iremos utilizar o analog read, que serve para ler os pinos analógicos do Arduino. Sua sintaxe é analog read, com um R maiúsculo, e entre parênteses, o número do pino. Os pinos analógicos do Arduino leem valores de 0 a 1023, ou seja, podemos dizer que ele consegue ler a tensão no pino de 0 até 5 volts numa escala de 0,0048 volts ou 4,8 mV. Então, vamos escrever nosso código. Vamos imaginar que se um valor no pino analógico for maior ou igual a 512, ele irá acender um LED de aviso. While, entre parênteses, analog read a 0, maior ou igual a 512. E, entre chaves, digital write 2 high. Depois, digital write 2 low. Então, enquanto A0 for maior ou igual a 512, acende o LED no pino 2. Não podemos esquecer de informar que o pino 2 do Arduino será um output. Por isso, no setup incluiremos pinMode 2 output. Vamos ainda ativar a comunicação serial, para que possamos monitorar os valores no monitor serial. Serial.begin 9600. E vamos imprimir o valor do nosso pino, tanto no while quanto no loop. Para isso, serial.println analog read a 0. Se não sabe utilizar a saída e o monitor serial do Arduino, confere no card de nossa aula sobre operadores e variáveis. Agora, basta fazermos a ligação do nosso hardware. Para isso, é bem simples. O potenciômetro ficará com seu terminal central ligado no pino do Arduino, e os pinos da extremidade ficarão um ligado no 5 volts e outro no GND. O LED você já sabe ligar, certo? Se não, assista a nossa aula que falo sobre o loop e o setup, lá ensino a ligar um LED. Com tudo pronto, vamos testar nosso código? Para isso, vamos compilá-lo e carregá-lo na nossa placa. Vamos abrir o monitor serial. Quando movimentamos nosso potenciômetro, podemos observar os valores. Note que quando passamos de 512, ele acende nosso LED, porém quando diminuímos o valor para abaixo de 512, ele apaga. Perfeito, não? Você deve ter observado que escrevemos várias vezes o analog read a 0. Vamos substituí-los por uma variável? Vamos criar uma variável do tipo int para poder abrigar o valor de nossa leitura. Vamos chamar essa variável de valor underscore pot. Então ficará assim, int valor underscore pot igual a analog read a 0. E vamos substituir os analog reads a 0 por valor underscore pot. Agora, vamos compilar e testar. Opa! Agora, quando a leitura do nosso potenciômetro ultrapassa 512 e aciona a while, ela trava o valor e nosso LED não apaga mais. Por que isso acontece? Porque no nosso loop, quando ele lê que valor underscore pot é igual ao analog read, ele guarda o valor da leitura e só atualiza esse valor quando o microcontrolador executa a linha int valor underscore pot igual analog read a 0.
Todas as vezes que chamamos a variável, ele utiliza o valor armazenado nela. E como o último valor armazenado foi maior ou igual a 512, ele ativa o bloco de código do while. E toda vez que testa se a condição é verdadeira, utiliza o último valor armazenado, dando sempre verdadeiro. Este é o maior problema do while. Se não tomarmos cuidado, podemos iniciar um loop infinito. E como puderam notar, o compilador não detecta o erro. Isto porque o erro não é de sintaxe, mas sim de lógica. Como resolver esse problema? No nosso caso, basta atualizarmos o valor da nossa variável dentro do while. Ficará assim, valor underscore pot igual análogo really a 0. Inserimos a atualização antes da impressão, para que possamos primeiro atualizar o valor e depois ler ele, mantendo uma ordem lógica de eventos. Vamos aproveitar e organizar o nosso while, para ficar mais fácil de ler o código. Vamos compilar e executar nosso código. Pronto, agora ele roda perfeitamente. O funcionamento do while é bem simples e podemos utilizá-lo para vários projetos, como por exemplo um sistema que trava quando a temperatura está muito alta. O while apresenta uma variação que é o do while, que seria faça isto enquanto. Sua diferença é que, enquanto o while só executa o bloco de códigos se a condição for verdadeira, o do while vai executar o código uma vez independente da condição ser verdadeira ou não. Sua sintaxe é do, entre chaves, comandos a serem executados se a condição for verdadeira, while, entre parênteses, a condição, ponto e vírgula. Vamos tentar? Para isso, vamos fazer o nosso LED piscar de forma diferente dentro e fora do while. Nosso código ficará digitalWrite 2 high, delay 1000, digitalWrite 2 low, delay 1000. Do, abre chaves, digitalWrite 2 high, delay 200, digitalWrite 2 low, delay 200. Valor underscore pot igual análogo read a 0, serial.println, valor underscore pot, fecha chaves, while, e entre parênteses, valor underscore pot, maior ou igual 512. Podemos observar que ele pisca uma vez conforme programamos fora do loop, e uma vez conforme programamos dentro do while. Agora, vamos mexer no nosso potenciômetro. Quando está dentro do loop, conforme esperado, ele só pisca rápido conforme programamos. Ao sair do loop, ele volta a executar o código uma vez a cada passada. Conhecia o loop while? E o do while? Sabia como utilizá-los? Não? Dúvidas? Me conte aqui nos comentários. Agora é só praticar bastante e experimentar. Compartilhe o vídeo com aqueles amigos que estão aprendendo a programar e se gostou desse vídeo, deixe aquele joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Esses gestos ajudam o canal a crescer. Aquele abraço, fui!